Eu acabei de ver um vídeo aí que está circulando nas redes sociais de umas casas que foram demolidas pela prefeitura no Jardim Eldorado, em Palhoça. E quem vê um vídeo como este, quem vê vídeos como este, a mensagem parece clara. Casas irregulares sendo demolidas. Mas a reflexão vai muito além. Não se trata apenas de casas irregulares. Se trata de um sistema governamental falido, administrativamente falando. A administração pública está falida. Não há competência, não há responsabilidade, não há fiscalização, não há vontade e interesse de governar um município de forma eficaz. O que nós temos hoje é um emaranhado de instituições públicas, prefeitura, Câmara de Vereadores, secretarias, que se misturam no meio das suas burocracias, da sua preguiça e do seu comodismo público, que vão empurrando os problemas da cidade com a barriga. Só que quando o problema estoura, as consequências para solucioná-lo é muito maior do que se tivesse resolvido o problema lá no início. Vamos dar o exemplo destas casas aí do vídeo. Nós temos o prefeito e o vice-prefeito que são responsáveis pela lei, pela ordem, pelo desenvolvimento de uma cidade. Nós temos uma Câmara com 19 vereadores, cada qual representando a sua região de Palhoça. Nós temos uma fundação do meio ambiente que entre as suas atribuições está de cuidar, zelar, proteger, fiscalizar as áreas de preservação, fiscalizar as construções irregulares, e nós temos a própria secretaria que é responsável por fiscalizar as construções residenciais. Mas nenhuma delas cumpre realmente a sua função como deveria. Eles deixam que uma família comece a construir em uma área irregular, eles deixam que ela gaste cada centavo suado para erguer a casa, eles deixam que ela termine a construção. Eles permitem que esta família ou famílias, porque onde se constrói uma casa irregular sem a interferência dos órgãos públicos, logo passa a mensagem de que naquele local não existe fiscalização. E então onde tinha uma casa, começam a ter várias casas. O governo permite que estas famílias morem de forma irregular por anos, por décadas. Loteamento Benjamin em São José como exemplo. Eles cometem a crueldade de deixar as famílias morarem ali por tanto tempo, a ponto deles consolidarem a ideia de que aquilo ali já pertence a eles. O governo é tão monstruoso que ele deixa essas famílias sonharem e comemorarem a crença de que finalmente eles conseguiram um pedacinho de chão para morar. Pois, se depois de tanto tempo ninguém fez nada para tirá-los dali, nunca mais o farão. E muitas vezes, a partir deste momento, desta crença de que agora aquilo já lhes pertence, começam as reformas, as ampliações, as melhorias daquele cantinho, do qual a omissão do governo lhe passa a mensagem de que o chão é deles. E depois de tanto trabalho para construir e concretizar o sonho da casa própria, depois de anos, de décadas, estas famílias acordam com uma retroescavadeira na frente de suas casas e uma ordem judicial para que elas sejam demolidas. Em algumas horas, anos de trabalho, de esforços, de sonhos vão abaixo. Não são apenas casas virando pó. É toda a história de luta e garra que fizeram com que aquelas casas ficassem de pé. Famílias foram consolidadas ali, filhos nasceram naquelas casas e tudo vira pó. O governo municipal deveria, no momento em que o primeiro tijolo fosse levantado, ir lá e dizer: aqui não, o que levantar hoje, amanhã nós vamos derrubar. Se fizessem isso como deveria, não teríamos uma casa irregular dentro de uma cidade, mas eles não fazem. A justiça deveria punir o governo municipal porque falhou, porque fracassou, porque não cumpriu com o seu papel dentro da administração pública. O prefeito, o secretário, o vereador daquele bairro era que deveria ser punido pela omissão e pela incompetência diante dos fatos. Mas não. A justiça vai lá e descobre que tem uma casa irregular, que tem casas irregulares. Eles levam anos para perceber que um bairro todo está irregular e aí resolvem abrir um processo.
Não para punir o governo que foi incompetente e se fez de cego durante todos aqueles anos, mas para despejar as famílias que ali estão. E com uma simples canetada, eles não estão mais destruindo casas. Eles estão destruindo vidas, histórias, memórias, sonhos. Agora nós já podemos rever este vídeo e perceber a real mensagem que ele nos traz. Estas famílias não estão mais pagando por suas irregularidades. Elas estão arcando com a consequência do fracasso de um governo e da lentidão da justiça.